Bom dia, amados irmãos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu agradeço a presença de vocês aqui e desejo uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada para vocês, para a família de vocês. E estamos em mais um vídeo. Já deixa aquele like, já curte, compartilha. E estamos vindo atrasado aqui, né? Como sempre, o Lucas. De um final de semana de Páscoa. Então, na sexta, a morte de Jesus, e no domingo é comemorado, então, né, é relembrado a ressurreição de Jesus. Se você não sabe ainda, amado, a gente tem aqui no canal uma playlist sobre a Páscoa. Voltem ali, cliquem ali na abinha playlists. Acredito que fique do lado de vídeos ali. E daí vocês vão ver uma playlist só sobre a Páscoa, que eu fiz, se eu não me engano, no ano de 2023 ou 2024. Benção? Dá uma acompanhada ali, dá uma revisitada nos vídeos, deixa o like naqueles vídeos também, para que a mensagem da cruz, né, para que as pessoas possam conhecer essa mensagem através dos vídeos aqui do canal, né, sempre tentando trazer o meu entendimento sobre os versículos que eu leio, enfim. Então, esse é o nosso objetivo, atingir cada vez mais corações. E se, como eu sempre falo, se eu conseguir atingir uma alma, né, que uma pessoa possa refletir sobre a cruz de Jesus, sobre a importância da entrega de Jesus pela vida dela, né, do sacrifício de Jesus, que ela possa se render ao Senhor, seguindo os caminhos, eu já ficarei maravilhado, eu já conseguiria atingir o meu objetivo. Amém, amados? Hoje eu quero trazer um vídeo um pouco engraçado para vocês, que é falando sobre como a gente hoje é crente Nutella. E vou trazer um exemplo para vocês muito engraçado, que a gente tinha a célula aqui na minha cidade, é o chamado bairro industrial Montenegro. A gente tinha a célula industrial, era numa associação ali, né? Acredito que aquela célula, mas ela tinha umas 20 pessoas, assim. Era muito benção. E na realidade era mais até porque era duas células no mesmo lugar. Era uma célula no andar de baixo e uma célula no andar de cima. Então, tipo, a gente saía de lá de galerão, assim, umas 40, 50 pessoas. Era muito benção. E eu me recordo que dá de distância da igreja uns 3 quilômetros, 4 quilômetros, né? E a gente saía dali, saía da célula, acabava a célula em torno de 5:30 da tarde. Desculpa, começava às 5:30, terminava ali por umas 7, o culto, se eu não me engano, era às 8 ou 7:30. E a gente saía dali caminhando e no meio desse percurso, amados, a gente ia fazendo amizades com os visitantes, a gente ia conversando, a gente ia se conhecendo. Eu me recordo que desde aquela época, ainda hoje, eu tenho muito contato com quem era o meu líder, né? O nome dele é Richard. E também com o Elias, que é o meu super amigo até hoje, né? Então, a gente fica marcado por essas situações dentro da igreja de adolescentes, né? E que permanecem até hoje na nossa vida. Muitas pessoas daquela célula hoje saíram, enfim, ou estão em outras igrejas, enfim. Mas a gente lembra de cada pessoa que passou por lá, porque quando a gente é adolescente, né, amados, se a gente não tá na igreja, se a gente não tá jogando um play dentro de casa, a gente vai estar na rua, a gente vai estar na praça, a gente vai estar no Centenário, que é um parque aqui da minha cidade, né? A gente vai estar, enfim, fazendo diversas coisas. E não por ser errado, mas é apenas o ambiente que tu tá ali, porque ninguém vai ficar dentro de casa só no celular trancado, né? As pessoas querem, né, ver outras pessoas, as pessoas querem conviver, querem ter o seu lazer. E o nosso prazer, o nosso lazer, né, nos sábados era ir pra cela. Um pequeno corte, amados. Então, nosso lazer era ir pra cela, né? E depois a gente ia pro culto e saía do culto era quase 10 horas. Até mais, e ia para casa, enfim. E daí o domingo a gente ficava com a família e tal, curtia. Ou até uns faziam comunhão depois disso.
Mas eu vou me atentar ao ponto de que esse percurso de 4 quilômetros a gente fazia a pé, né? E por que eu falo que hoje a gente é crente Nutella? Porque, amados, hoje eu vejo, assim, parece que a gente tá totalmente dependente de um meio de transporte, ou de uma moto, ou de um carro, ou de um ônibus, ou de uma van, que a gente hoje, para caminhar 1 quilômetro, para ir para a igreja 2 quilômetros, pega o carrinho, pega a moto e vai. Sabe? Só que isso eu não digo assim, Lucas, você tá falando, tu não sabe da minha situação, eu tenho filho. Tudo bem, amados, não é isso que eu tô comentando. Mas, tipo, eu tô falando do esforço que as pessoas fazem para estar na igreja, para estar nos lugares. Vai ver se não tem uma festa e tu não tem dinheiro para pagar o Uber, só tem o dinheiro para entrada. A festa é a 1 quilômetro, 2 quilômetros da tua casa. Mas é rapidinho que tu junta os amigos e, gurizada, vamos largar a pé, azar, né? Azar com esse ditado aqui do sul, né? Então, assim, amados, a vontade de estar na igreja, ela é limitada a como eu vou para a igreja. Olha, eu já vi muitas pessoas não indo para o culto, não estando na igreja, porque fulano, porque Beltrano, Ciclano, ai, não foi me buscar porque eu não tenho carona, não sei o que, não sei o que, não tenho dinheiro para Uber. Entendeu? Mas então essa é a reflexão que eu queria trazer sobre que nós somos crentes Nutella, somos. Aí a gente olha para o tempo de Jesus, para o tempo de Moisés, para o tempo de Davi. Amados, toda aquela região da Europa ali, Grécia, Turquia, Israel, toda aquela região ali, que é imensa, era tudo a pé. Alguns tinham seus cavalos, os seus burros, enfim, jumento e tal. Era muito utilizado, mas era a pé. Paulo, nas suas andanças, a pé, tinha o uso do barco já, que ele atravessava, né, ia nas suas viagens de barco. Mas mesmo assim, é a pé, Jesus andava a pé pelas cidades. Então, eu acho que se a gente continuar mantendo essa visão de que para mim, hoje a minha igreja é em células que eu vou, tá, amados? Se para mim ir na minha célula, e a célula é uma reunião todas as semanas ali, onde a gente fala a semana como é que foi, né? E depois a gente traz uma palavra, ora, canta o louvor, né? Tipo um mini culto ali, assim, só que com uma coisa mais próxima, sabe? E a gente fala sempre o que o pastor pregou no domingo para fixar essa palavra. A visão é bem bênção, assim. E se a gente precisar levar nos braços os irmãos, e muitas vezes não é irmão novo, porque muitas vezes os irmãos recém-convertidos, né, o que estão há pouco tempo na igreja, ó, eles pegam a família, se tem filhos, se não tem carro, se não tem moto, se não tem até de bicicleta eles vão. E nós crente velho passando vergonha para eles. Ah, hoje eu não vou, não tenho dinheiro para pôr gasolina no meu carro, hoje eu não vou na igreja. Não tenho dinheiro para Uber, hoje eu não vou na igreja. Daí, não tem dinheiro para Uber. Bem que hoje nós podia comer um lanche. Bem que hoje nós podia fazer uma coisa diferente. Fulano, ciclano, me empresta R$ 30, R$ 40, R$ 50. Entendeu? Amados, eu só tô dando exemplos, eu não quero julgar ninguém.
Eu só quero trazer à tona o quanto a gente é Nutella, o quanto a gente, ao longo do tempo, está dando exemplo para as novas gerações de que o modo raiz, né, de que o esforço, de que a disciplina, de que o jeito difícil de fazer as coisas não vale a pena, não deve ser feito, a gente deve enrolar, vamos deixar de ir se não dá para ir, se não for de carro, enfim. Se não tá confortável, eu não quero. Eu não vou entrar no mérito aqui de palavra, de esfriar amor, nada disso, amados. Esse vídeo é apenas uma reflexão mesmo sobre isso que eu falei até agora. Sobre a gente, muitas vezes, escolher o conforto, escolher a facilidade, a praticidade. E essas coisas muitas vezes nos custam dinheiro, amados. O conforto, muitas vezes, ele custa mais dinheiro eu botar gasolina no meu carro para ir, por exemplo, eu hoje moro muito, muito perto da igreja. Não, dá 1 quilômetro. Vai ver se eu vou de a pé para a igreja. Desde até desde o tempo que a igreja se mudou aqui para perto da minha casa, eu nunca fui de a pé. Sempre de carro. Então, Lucas, tu tem condição de ir ali no prédio da igreja para os cultos de carro? Tá, tudo bem. A gasolina, tu bota ali, vamos supor, R$ 20 de gasolina, vai te durar ali, tu pode ir 3, 4 cultos bem tranquilo, porque é muito pertinho, né? Mas, e se eu não tivesse carro? E se eu não tivesse moto? Será que eu ia de a pé? Ou eu ia dar uma desculpa? Hoje tá muito frio. Hoje tá muito calor. Eu não vou andar na rua no calor. Então, amados, eu acho que a gente tem que rever isso aí, né? A gente tem que refletir sobre as nossas atitudes. Então, refletir sobre a total dependência das pessoas. E saber que se eu tô na igreja, se eu sigo a Cristo, eu não dependo de pessoas para estar no culto, para estar na célula. Eu tenho que dar meu jeito, do jeito que eu posso, do jeito que. Lucas, mas esse final de semana não deu, esse bênção, amados. Mas só que eu venho analisando que as pessoas elas estão dependendo uma das outras para estar diante da presença do Senhor, né, reunidos, né, na assembleia de pessoas que é o nosso culto, né, totalmente dependente dos outros. Se tem carona eu vou, se não tem carona eu não vou. Muitos escolhem até tem condições de pagar Uber, mas acham, eu não vou pagar Uber para ir para a igreja. Então, o que tem que abrir, o que tem que melhorar, o que tem que evoluir é os nossos olhos, é a nossa visão que Jesus pagou o preço por ti, incalculável. Então, a gente tem que minimamente fazer um esforço e não ser crente Nutella. Tipo, crente de mimimi. E eu me incluo nisso também. Com certeza, a gente se inclui. Essa é uma reflexão para todos nós. Certo, amados? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouquinho arriado e tal, hoje. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ver o que essas pessoas da Bíblia fizeram e passaram para que a palavra da cruz fosse transmitida, a gente sente vergonha. Eu sinto vergonha porque olha o esforço que tiveram, olha o que passaram, a perseguição, para a gente hoje querer ficar de braço cruzado dentro da nossa casa. Brabo. Não, amado, a gente tem que ser mais adulto, a gente tem que evoluir, né? E a gente tem que realmente
realmente valorizar o preço da cruz. Certo, amados? Eu desejo para você e sua família um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família.